Boa noite, pessoal. Boa noite, transformadores, né? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa assessoria de hoje, né? A nossa capacitação de hoje. Antes de começar, eu só quero ver aqui com a Valquíria, vocês podem dar um ok, se vocês estão vendo aqui a minha tela cheia, se vocês estão vendo ela toda, assim, né? E se o som tá bom. Eu vou confirmei aqui que vocês estão ouvindo bem. E a tela tá ok também, né? Só confirmar se a tela tá boa, todo mundo tá vendo ela por inteiro. E aí, se a gente tiver essa confirmação, eu já começo, tá? Tá, ó. Confirmado aqui, a tela tá ok, né? Então a gente pode iniciar. Hoje, ao contrário das outras vezes, né, não vai ter os recados da Lohane aqui para a gente, tá? Então a gente vai começar e vamos tentar fazer hoje da mesma maneira que a gente fez na semana passada, ficou bem legal, né? Vocês participaram bastante e, enfim, vamos tentar manter desse mesmo jeito, tá? Participem bastante aí no grupo do Whats, tá bem? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai tratar duas coisas aqui. Vamos tratar, primeiro, assim, de aspectos jurídicos, alguns conceitos básicos, assim, mas que são muito importantes e que a gente faz confusão sempre, assim, né? Então, o que são fundações, o que são associações, tá? A gente vai trabalhar isso um pouco, e isso é importante não só para a gente conhecer, né, também as diferenças, saber as possibilidades que isso traz para a nossa organização, né, mas isso vai ajudar a gente a entender melhor a segunda parte aí da nossa capacitação, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, tá? Então são esses dois temas e os dois estão ligados, tá? Estão um conectados ao outro aí. Então vamos começar. Bom, para quem não esteve presente nas outras, eu vou me apresentar, né? Para quem já me conhece, só um pouquinho mais de paciência, eu vou repetir isso daqui. Então, meu nome é Emílio Boiago Jardim, eu sou sociólogo e já tenho aqui 16 anos de experiência em trabalhos com o governo, né, setor público, e com o terceiro setor. Eu sou sócio proprietário da Ressus, né, e eu já trabalhei nas seguintes ONGs aqui na Care Brasil, na Fundação Abrinq Save the Children, tá? Na Gaia, aqui de Campinas, e na Prefeitura de São Paulo. Tá? E eu estou falando aqui de Campinas, no estado de São Paulo. Então, ó, quais são as coisas que a gente vai tratar aqui na parte de aspectos jurídicos? Então, a gente vai falar o que é ONG, o que é instituição, o que é associação, o que é fundação, o que é entidade. São coisas que aparecem, né, no nosso cotidiano. A gente fala, eu trabalho numa ONG, eu trabalho numa entidade, a minha instituição faz isso, a minha associação faz aquilo, a minha ONG trata da área de assistência social. E a gente usa esses termos, né, e a gente vai conhecer um pouco aí a diferença entre esses termos, e isso vai ajudar a gente na outra parte, tá? A gente vai colocar aqui também um passo a passo de instituição, né, de uma associação, como criar uma associação, tá bom? Depois, a gente vai falar de dois títulos e certificados aqui, né, o título de OCIP, né, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, né, é isso que essa que está abreviado aqui nessa quer dizer, e também da entidade beneficente de assistência social, tá bom?
Então, vamos lá. Então, ó, primeira coisa aqui que a gente tem que entender, né? O que é uma personalidade jurídica e o que é uma pessoa física, né? Olha, eu, vocês, a Valquíria, aqui, né, somos o quê? Pessoas físicas, né? Pessoas que se chamam pessoas naturais, né? Quando duas pessoas naturais, assim, se juntam, ou mais, duas ou mais, né, se juntam, a gente tem a formação de uma pessoa jurídica, tá? Então, basicamente, pessoa jurídica é uma associação de, no mínimo, duas, né? Ou mais, duas e mais pessoas. A partir do momento que você tem uma associação, né, entre essas pessoas para perseguir algum objetivo, seja esse objetivo de lucro, seja o objetivo de assistência social, né, de promoção do interesse público, enfim, a gente tem uma pessoa jurídica, tá? Então é basicamente isso, assim, pessoa jurídica. Aí, essa pessoa jurídica, ela vai se dividir aqui em duas partes. A de direito externo. O que é de direito externo? São os estados estrangeiros, né? Argentina, Paraguai, Estados Unidos, enfim, são os outros países, né? São os outros estados que existem no mundo, inclusive até alguns órgãos, né? Que a gente conhece, ONU, Unicef, PNUD, né? Órgãos aí também são de direito externo. Bom, e de direito interno? Direito interno é o nosso país, né? O nosso território, né? Então, e aí, dentro do nosso país, o nosso território, a gente divide em direito público e direito privado. O que é o de direito público? É a União, né? O governo federal, são os estados, os municípios, o Distrito Federal, a autarquia e outros entes, né? Então, são os entes de direito público. Do direito privado, vai englobar desde fundações, associações, sociedades, partidos políticos, organizações religiosas, organizações econômicas, né, empresas entram aqui também em direito privado, né? Então, tem essa diferenciação aqui, tá bom? A gente já vai no slide seguinte, eu já vou mostrar para vocês melhor a diferença aqui, dentro dessa caixinha aqui do direito privado, que tem as fundações, associações, partidos políticos, quais são as diferenças, né, entre nós, do terceiro setor, ONGs, e empresas e outras associações, tá bom? Então, personalidades jurídicas de direito privado, né? Basicamente a gente tem as sociedades, né? E as sociedades, elas são o quê? Um agrupamento de pessoas que visam a um fim econômico ou lucrativo. Então, sociedades são, assim, o que a gente está acostumado são as empresas, né? Pega aí as empresas que vocês conhecem, elas são sociedades, né? E a característica da sociedade aqui é isso, né? Ter um fim econômico ou lucrativo. Então, é isso que vai diferenciar a sociedade, né, das associações e fundações, né, que são o nosso caso, né, o caso das pessoas que trabalham com ONGs, né, em terceiro setor. Nas associações, a gente tem um agrupamento de pessoas que perseguem determinados interesses sem visar o lucro. E em associação cabe um monte de coisa, tá, gente? Quando a gente fala de associação, a gente às vezes pode ter uma ideia equivocada de que a associação são só as ONGs, só o terceiro setor, né? Mas não. Associação entra muita coisa, né? Por exemplo, os moradores de um condomínio têm a sua associação dos condôminos. Para o quê? Para tratar dos interesses, né, do condomínio e do patrimônio do condomínio, tá? Então, tá vendo? Não é só o nosso mundo de ONG de terceiro setor que é uma associação, tá? Partidos políticos entram aqui, acho que, se não me engano, igrejas também entram aqui, tá? Então, qualquer agrupamento de pessoas que vai perseguir interesses que não o lucro, né?
os partidos políticos não buscam o lucro, os partidos políticos buscam o poder e a representação dos interesses. Os condôminos, na sua associação, não buscam o lucro, eles buscam zelar pelo patrimônio em comum, né, que é a área do condomínio, ou então regular, né, as questões, né, e os comportamentos ali, tá bom? Agora, tem um detalhe aqui interessante, né, fundações, que também é muito comum, né, no nosso mundo de terceiro setor, né, a gente fala, é uma associação, uma fundação, e qual que é a diferença aí, né, da fundação para a associação, né? A fundação, elas são bens ou direitos dotados de personalidade e destinados a uma determinada finalidade social estabelecida pelo seu instituidor. O que acontece aqui? Por exemplo, Fundação Bradesco, outras fundações que a gente conhece, né? A principal diferença delas para nós, ONGs, assim, de associações, é que ela tem um patrimônio, né? E alguém doou esse patrimônio, ou repassou esse patrimônio, prédios, dinheiro, títulos, né? Passou esse patrimônio para a fundação, para que esse patrimônio seja utilizado para se atingir também uma finalidade social, né, como é o nosso caso, e essa finalidade social é estabelecida pelo seu instituidor, tá bom? Então, isso também é importante a gente ter em mente, né, a diferença entre fundação e associação, e é basicamente essa, né? No ato da sua fundação, a associação, ela não é obrigada a apresentar um patrimônio, né, ou ter bens e direitos, né? Mas uma fundação, para se constituir, ela necessita que esteja discriminado lá quais são os bens e os direitos e quem está repassando, né, doando esses bens e direitos para a fundação, ok? Tem também outras denominações, né, que a gente costuma usar muito no nosso dia a dia, né? Então, além daquelas que eu já passei ali para vocês, às vezes a gente fala, terceiro setor, né? Como eu já disse aqui, eu trabalho numa ONG, aquela instituição faz isso, a minha organização trabalha com crianças e assim vai, né? Mas assim, no fundo, o que existe? Existem apenas dois tipos. Ou você é uma associação, ou você é uma fundação, ok? Então, assim, eu também, quando comecei a trabalhar no terceiro setor, né, eu não sabia que só tinham associações ou fundações, né? Eu achava, não, deve ser a ONG é uma coisa, entidade é outra, instituição é outra, mas não, tá? Acabou que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se convencionou a falar dessa maneira, né? Mas na verdade mesmo, só existem associações ou fundações, ok? Isso para poder entender participar dos editais também e poder entender melhor o que vai acontecer aí com o marco regulatório, tá bom? Também, né, a gente fala, eu sou uma OCIP, não, ela é uma entidade de beneficência de assistência social, eu sou de utilidade pública, tal, tá? De novo, né, são denominações que ficaram comuns, aqui no caso, essas três aqui, né, baseada nos títulos, né, que eram otorgados, mas assim, tá, era só isso, era só um título que ela tinha, e às vezes a gente se referia a ela com base naquele título, tá? E só um parênteses aqui, não sei se vocês sabem ou não, né, mas o título de utilidade pública, né, que vem de muito e muito tempo atrás, né, se eu não me engano é de 30 e poucos, por aí, ou 60, não me recordo agora, mas ele foi extinto, né, não faz muito tempo, tá, e agora, hoje a gente só tem aí os títulos de OCIP ou de entidade de beneficência de assistência social, tá? Então vamos falar um pouquinho do título de OCIP e depois do SEBAS, né? Então o OCIP, né? Já falei para vocês aqui, ó, a organização da sociedade civil, né? É uma organização da sociedade civil de interesse público. Ela está lá na lei
9.790, de 1999. Eu deixei aqui o link, né, da legislação, para quem quiser saber aí exatamente o que que é, e eu recomendo vocês entrarem depois, assim, tem mais detalhes lá na legislação, tá? E eu acho que vocês vão aproveitar bastante essas diferenças, tá bem? As principais características aqui de ser homocip, né? Titulação concedida no âmbito federal. Opa, antes de eu prosseguir aqui, né? Deixa uma pessoa aqui, eu recebi uma pergunta, né? Sobre os institutos, né? Essa pergunta, assim, se você quer saber se também o instituto é uma associação, é isso, né? Eu vou voltar alguns slides, né? Aqui, né? Como eu coloquei aqui para vocês, né? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com as associações ou fundações, né? Então, eu acho que um Instituto Pedro Marcelo, foi o Pedro Marcelo, né, que perguntou isso daí, né? Então, assim, os institutos aqui, eles vão entrar aqui embaixo de associações, tá? Salvo engano, eu posso confirmar isso depois, mas normalmente um instituto, ele tem uma finalidade, né? Muitas vezes não é um fim econômico nem lucrativo, então ele não é uma sociedade, né? Um instituto, se ele tiver os bens ou os direitos aqui, ele é uma fundação, né, na verdade, mas existem também institutos, é muito comum isso, institutos de pesquisa, né? Eu não estou me recordando de alguns, mas isso, é muito comum institutos que fazem pesquisa, e pesquisas que vão favorecer a ciência, pesquisa de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico também. Então, assim, os institutos, eu acho que o que muda neles, assim, é um pouco a finalidade, né? Eu posso confirmar isso depois, eu fico aí. Vocês podem aí também, quem souber melhor essa parte, aí trabalhar no instituto, conhecer, quiser colocar aí no grupo, que nem a gente fez semana passada, né, que a gente foi se ajudando quando tinha dificuldades, né? Mas o instituto é isso, assim, ele vai cair para mim aqui dentro de associações, né? Eles vão perseguir determinados interesses sem visar o lucro, né? Então, eu colocaria ele aqui mais como uma associação. A não ser mesmo aqueles casos específicos lá que ele é para pesquisa tecnológica, pesquisa científica. Ficou claro, Pedro? Tá? Mas aí depois a gente confirma, né? Aqui também. Tem a questão das cooperativas também, né? Que legal, ó, o Pedro Marcelo já respondeu aqui pra gente, né? Tudo certo, né? E legal, a Valquíria também compartilhou aqui com a gente, né, no grupo, né? E é isso mesmo, né? Então, qualquer entidade sem fins econômicos, né? Ok, então, vamos prosseguir. Legal a participação, e sempre que vocês tiverem dúvida, tá? Por favor, vai jogando aí no bate-papo, que a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? Então, vou voltar ali pro nosso slide, só um instantinho. Pronto. A gente estava aqui, né? Eu ia falar para vocês um pouco aqui sobre o título de OCIP, né? Principais características, né? O que era o título da OCIP? Assim, ele é concedido pelo Ministério da Justiça. E ele dá, né, a possibilidade de firmar termos de parceria com o poder público,
Ele tem uma outra característica também, que a penalidade no mau uso da verba é mais severa do que em relação aos outros títulos, tá? Ele também, o controle dele é muito mais focado nos resultados, né? Então, o órgão que vai fiscalizar, o OCIP e tal, ele não vai ficar somente se atentando se cumpriu a norma, se está dentro dos padrões contábeis, se não infringiu a legislação, né? Ele vai ver essas coisas também, mas o principal, o que ele mais busca é saber, bom, você disse que ia entregar alguns resultados, que você ia melhorar o nível educacional naquelas pessoas, ou que você ia diminuir a violência na região, ou que você ia aumentar as notas, né, dos estudantes, que você ia qualificar melhor os professores, enfim, ele vai focar nos resultados, né, ele vai querer que você demonstre para ele, não só que você aplicou o dinheiro certinho, fez todas as ações conforme a lei, mas que você atingiu os resultados, tá? Uma coisa aqui desse título também é a possibilidade de imediata reapresentação do pedido, né, de termo de parceria, de convênio, essas coisas, tal, de termo de parceria, desculpa. Caso a solicitação de certificado seja negada, porque para alguns outros títulos, né, às vezes você apresenta, né, você faz o pedido, né, olha, estou aqui o meu pedido, eu quero virar uma OCIP, eu quero virar uma entidade certificada pela assistência social, e aí, quando o pedido não era aceito, se levava, tinha um tempo, uma carência, às vezes de 3 ou de 6 meses, para você reapresentar o pedido. Na OCIP não, né? Se o pedido é negado, tem lá o motivo, e você pode reapresentar em seguida o pedido, tá bom? Uma coisa aqui do título de OCIP é que ele autoriza a remuneração dos dirigentes. E isso é importante também, a gente vai ver lá com o novo marco regulatório, né? E depois com um título que eu vou apresentar em seguida para vocês, que é o de SEBAS, que não permitia a remuneração dos dirigentes, né? Então, antes tinha essa coisa, né? Eu já vou até adiantar um pouco, né? Mas tinha essa coisa, assim, né? Uma organização, ela tinha que se decidir entre um título ou outro, e dependendo do que ela decidisse, ela podia remunerar ou não seus dirigentes, ela podia prestar determinados serviços ou não. A gente vai ver mais para frente que com aí o marco regulatório, essa confusão, esse imbróglio vai desaparecer um pouco, tá bom? Então, aqui autorizava, né, autoriza a remuneração dos dirigentes. As informações sobre as OCIPs são públicas, né, e existem vários dispositivos de controle, comissão de avaliação, conselho fiscal e outros, né, e ela tem que tornar público os seus atos, os seus resultados, né, os seus balanços, né. Então, esse aqui é o título de OCIP, né, e o que acontecia, né? Quando uma organização se decidia por ter esse título, ela tinha que estar preparada, tanto para demonstrar, né, os resultados dela, porque ela ia ser cobrada disso, e também ela tinha que estar preparada para tornar públicas as suas informações. Então, isso exigia uma série de preparativos, né, que aquela organização tinha que ter para poder dar conta de todas essas coisas aqui que o título ia cobrar dela, né? Então, ela ia ter que ter sistemas de controle melhor para, né, porque a penalidade no mau uso da verba era mais severa, né, do que em outros títulos, tá bom? Então, era uma opção, né? Bom, com um título desse eu vou poder fazer tal e tal coisa, mas eu tenho que me preparar dessa e dessa forma, melhorar meus controles, meus aspectos de gestão, tá? E agora eu vou passar para vocês aí do SEBAS, né? Que eram certificados de entidade beneficente de assistência social. Muito comum, né? Muito usado, né? E ele é o quê? Ao contrário lá do que a gente viu do OCIP, né, que é dado pelo Ministério da Justiça,
Esse daqui é concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então já é outro órgão, outro trâmite, né? Outras coisas aí. Ele aqui, ó, possibilita a isenção de pagamento de cota patronal de seguridade social, então tinha uma obrigação aí de recolher isso e tal, né? Existe a obrigação de recolher, mas aí não tinha mais o pagamento, né? Então ela era isenta desse pagamento, né? Eu vou comentar isso com vocês no outro ciclo, né? Muitas vezes assim, a gente fala, isenta, então não precisa pagar, não. Você tem que comprovar aquilo e depois não faz o pagamento, tá? Mas é o que a gente vai falar numa outra capacitação que a gente vai ter disso daí, tá? Mas basicamente é isso, você era isento, né, do pagamento dessa cota. E a entidade, ela tinha que demonstrar, né, provar que ela estava em funcionamento contínuo e efetivo por 3 anos, né, no mínimo. Os dirigentes da entidade não podiam ser remunerados, né, e se tinha regras rígidas para a liberação de gastos e controle centrado na forma de aplicação dos recursos. Então, essas duas aqui bem interessantes, né? Ele não podia ser remunerado, ao contrário da outra, isso causava um problema, né, para a organização. Então, como que ela ia remunerar, né, o dirigente dela? E regras muito rígidas para a liberação. E isso é o que? É burocrático mesmo, né? Ao contrário da outra, o foco aqui não era tanto o resultado, né? Mas era mais assim, ó, para liberar isso aqui, você tem que ter feito ou concluído tantos por cento disso que está no nosso contrato, ou então faz o ofício tal, manda para tal, né? E ele queria saber onde você estava aplicando esses recursos, ou o que estava sendo feito com esse dinheiro e com os rendimentos, né? Então, uma visão mais burocrática que a gente diria, tá? E também a SEBAS, né, abrangia somente entidades que trabalham com a promoção da proteção da família, infância, maternidade, adolescência e velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes, prevenção, habilitação, reabilitação de pessoas com deficiência, integração ao mercado de trabalho, assistência educacional ou de saúde, desenvolvimento da cultura, atendimento e tratamento aos beneficiários, a assistência social. Então, você só poderia trabalhar, né, com esses temas aqui, já devia estar trabalhando com esses temas aí há pelo menos, no mínimo, 3 anos, né. Então, às vezes, para uma organização era fundamental, né, ter esse certificado, porque com esse certificado e com esse trabalho que ela poderia participar lá do SUAS, né, do Sistema Único da Assistência Social e prestar aqueles serviços típicos dos SUAS. Enfim, né, para ela trabalhar com assistência social, ela tinha que ter isso daqui e não necessariamente precisava ter o OCIP, tá? Então, às vezes elas tinham que ver, né, o que vai fazer e optar entre um e outro, tá? Então, esses são os dois principais. Tem outros, assim, né, para trabalhar na área de saúde, para trabalhar em outras coisas, mas esses são os mais importantes, né, que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? E se não tiver nenhuma dúvida aí, né, vocês vão perguntando tal, eu vou ir para o nosso passo seguinte, que é a constituição de associação, tá? Como que se constitui, né? Como se forma uma associação? Já falei para vocês que é preciso no mínimo 2 pessoas físicas, né? 2 pessoas naturais. Então, tendo 2 pessoas que queiram fazer, em seguida, o que elas devem realizar, né? Elas têm que definir lá os principais objetivos da entidade, e para isso, assim, eu sugiro depois a vocês consultarem aqui, ó, tem o Manual do Terceiro Setor do Instituto Pro Bono, que recentemente foi atualizado, inclusive alguém aí do grupo, do Transformar, colocou na semana passada o novo manual do Terceiro Setor, que, e acho que, se não me engano, agora é com filantropia também, e mais uma outra organização, tá? E já está
atualizado. Então, ou vocês baixam esse aqui, que eu coloquei aqui o link, né, para vocês, ou esse outro aí, né, que colocaram no grupo do Transformar, porque lá vai ajudar, por exemplo, os objetivos da entidade, né, vai ter lá um modelo, né, um estatuto, né, então a gente não sai colocando, eu vou fazer tal e tal coisa, né, é legal já ter esse modelo, né, porque isso depois vai ajudar, você vai precisar do estatuto, e no estatuto vai ter o objetivo, né, para ver se você vai poder participar ou não de determinado edital, se prestar determinada atividade ou não, tá? Então é importantíssimo a gente definir os objetivos, né, aqui da entidade, não apenas na nossa cabeça, vou promover o bem-estar das pessoas do bairro tal, não, ok, tenha isso em mente que você quer fazer, mas tenta ver os modelos, né, aqui pelo manual, para acertar direitinho o objetivo da entidade, tá bom? Aí, em seguida, você faz um estatuto social, também tem modelo aqui, né, nesse que eu deixei, ou no outro aí que a pessoa colocou aí para nós, né, semana passada, vejam esses modelos, tal, parece uma coisa de outro mundo, estatuto, né? Mas, na verdade, assim, o estatuto é isso, diz qual que é o objetivo, onde a organização vai se localizar, quem são os dirigentes daquela organização, quais são os critérios para escolher os dirigentes, qual é, enfim, além dos critérios para escolher os dirigentes, quais são as formas de prestação de contas, enfim, né? Então, é uma organização, né? De como aquela instituição vai funcionar, tá? Mas olhem lá o modelo, é bem por aí mesmo, tá? Aí, depois de elaborado o estatuto, você tem que convocar as pessoas, né, para a realização de uma assembleia geral. De novo, não é uma convocação boca a boca somente, né, tem que ser, faz o boca a boca, mas não é só pelo WhatsApp também, mas faz o WhatsApp, mas a gente tem que colocar, né, de preferência, talvez assim, né, em lugares públicos, em jornais e tal, mas enfim, né, tem que ter um aviso, né, formal dizendo, ó, vai tal dia, tem a assembleia e tal, que vai estar aí no nosso edital de convocação, né, ó, tal dia, tal hora, tal local, vai ter assembleia para discutir os objetivos, que é o quê, né, de constituir essa associação, que vai fazer tal e tal coisa, e a pauta da reunião, aprovação do estatuto, eleição dos membros do primeiro mandato para diretoria e conselho fiscal e definição da sede provisória. Então é isso que tem que estar nesse edital de convocação, que vocês vão colar um cartaz em algum lugar, tal, colocar ou então num órgão de divulgação mais público, né, um jornal, alguma coisa assim, tá bom? E tem modelo também, né, no manual do terceiro setor aí para nós, né? Alguém colocou aqui no grupo também que queria o link sobre o CIP, né? Tá na apresentação. Eu não consigo agora tirar da apresentação e jogar aqui no WhatsApp para você. Mas a hora que terminar aqui a nossa apresentação, eu vou jogar aqui para você, tá? No Transformar, tá bom? Mas em todo caso, vai estar nesse material. Esse material vira acho que um e-book depois. Provavelmente o link vai continuar lá. Ou então esse material, salvo engano, a Valquíria tá aí, ela pode me corrigir se eu estiver errado. Fica disponível também, né? Ou não sei, no Sílab, tá? Mas em todo caso, eu vou colocar também aqui o link aí que manda da legislação da UCIP, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui, né? São 8 passos básicos, né? Então, primeiro, reunir os interessados, né, que querem participar dessa associação. Depois, os objetivos da organização, que eu já comentei ali atrás para vocês, né? Depois, a elaboração do estatuto social. Depois a convocação, já detalhei também, né, um pouco ali para vocês, e aí a aprovação, né? Então, tem a aprovação, que tem que ter a eleição da diretoria, né, do conselho, a sede provisória, e tem que se produzir uma ata, né? Uma ata é um documento, né, formal, né, que vai ter o resultado
a descrição dos resultados aí dessa organização, né? Tem modelo lá também no manual, né? E é importante que a ata seja seguida formalmente, né? Dizer que no dia tal, no município tal, no ano tal, tais pessoas estavam reunidas para debater isso, o ponto de ordem era esse, segundo esse, terceiro esse, né? Enfim, é importante seguir essa formalidade aí, senão vocês vão ter dor de cabeça no cartório depois, né, para registrar isso, né? Que é o passo seguinte, né? Você leva essa ata e os outros documentos no cartório, né? E depois é o registro aí no CNPJ, né? Que é aqui de pessoa jurídica. Vai ter que fazer um registro na prefeitura. E aí nos slides seguintes eu vou detalhar um pouco esses documentos e esses registros, tá bem? Então, ó, na elaboração do Estatuto Social, tá aqui tudo que tem que ter, né, no Estatuto, nome da entidade, local dela, finalidades, requisitos de admissão, demissão e exclusão de associados, os direitos e os deveres desses associados, tá? As fontes de recurso para manutenção da associação, né? Tem que dizer isso, quais são as fontes, né? A constituição e o funcionamento dos órgãos deliberativos, né? Os conselhos, a direção executiva, qual que vai ser a forma de gestão administrativa e de aprovação, né? Então tem que dizer lá que procedimentos vão ser usados para fazer a gestão, que setores vão existir ali e quais são os procedimentos que vai adotar para aprovação de contas, né? E quais são as condições para alterar o estatuto e para a dissolução da associação, né? Então, é isso básico que tem que ter no estatuto, né? São as regras básicas de criação, manutenção, o que pode fazer, o que não pode fazer, tá? Convocação para assembleia, eu já coloquei ali, né, para vocês, então no edital tem que ter data, hora, local, aprovação do estatuto, né, que é o que vai ter na reunião, aí a eleição dos membros no primeiro mandato e a definição da sede provisória. O edital deve dizer, né, que esses são os temas que vão ser abordados ali na reunião, tá? E, de novo, vou voltar aqui, é muito importante mesmo ter tudo isso, porque senão dá problema para registrar, tá? Então, a ata, né, ó, é a eleição do presidente da Assembleia e do secretário, ambos conduzirão os trabalhos da Assembleia, né? Então, começou lá, já está na reunião, elege um presidente da Assembleia, né, e um secretário. Esses dois vão ajudar aí a produzir a ata, coordenar o trabalho da ata, dar a palavra a quem quer falar, ok? Essa é a função deles aí. E é isso, ó, vão transcrever todos os fatos ocorridos e as decisões tomadas sobre a aprovação do estatuto, que depois esse estatuto vai ser anexado à ata também, com o nome dos membros eleitos para integrar cada órgão interno e endereço da sede provisória da associação, tá? Então é isso que vai ter que conter a ata. Assinada pelo presidente, secretário da Assembleia e associados fundadores. Qualificação completa de todos os presentes na Assembleia, então nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, número de identidade, CPF e endereço de residência. Monta lá uma lista de presença com esses campos, né? Pede para as pessoas assinarem, preencherem e depois confiram, porque tem que estar essa descrição, tá? Completinha. Aí, registro de documentos, né? Em cartório, e aí depois vai ter que fazer a inscrição no Cadastro Nacional aí de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda, né? Para ter o CNPJ. Vai ter que fazer o registro na prefeitura aí no cadastro de contribuinte mobiliário, tá? Então você registra em cartório lá a ata e depois vai, com o registro da ata, essas coisas, pedir as inscrições na prefeitura e na fazenda. Então,
requerimento aqui, né, preparado de acordo com o padrão do cartório, cada cartório vai ter um, então vê aí como que é, né, se informa antes, e assinado pelo representante legal. 3 cópias da ata de Assembleia de Constituição, assinada pelo presidente, com firma reconhecida em cartório pelo secretário da Assembleia. 3 cópias do Estatuto Social aprovado e pagamento de taxas, né? Então, basicamente, isso é o básico também. Aí, de cartório a cartório, pode pedir uma coisa a mais, então é só bom se informar disso, tá? E agora aqui a gente entra no marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, tá? O que a gente vai tratar aqui, né? Vamos tratar um pouco do conceito, né, isso do marco regulatório, quem são os participantes, né, quais são os atores envolvidos aí no marco regulatório, que instrumentos, né, esse marco regulatório disponibilizou aí para a gente para poder participar, e o ciclo do marco regulatório, né? Quais são as fases, quais são os processos, o que a gente tem que fazer em cada um desse processo, né? Antes de entrar aqui no marco regulatório, né? Tem uma coisa, assim, um detalhe, né? Que às vezes confunde a gente, eu vou falar disso mais para frente também, mas a princípio, assim, né, como a gente tem a União, né, os 3 entes, né, a União, os estados e os municípios, e teoricamente esses 3 entes são independentes, né, mas principalmente a União e os estados, né, ou seja, eles podem propor as suas próprias leis e tal, né, mas no caso aqui do marco, se propôs uma regulação que se aplica a todo o território nacional, o que é ótimo, excelente, né, para padronizar tudo, mas se deixou algumas coisas, assim, a descrição dos estados, então desculpa, os estados não, dos municípios, né, e dos estados também um pouco, que daí eles vão poder colocar coisas na legislação e alterar, claro, não criar uma nova legislação ou colocar coisas nessa legislação totalmente estranhas ao que está ou contraditórias ao que está no marco regulatório, né, mas enfim, cada cidade aí vai ter um jeito, uma maneira de implementar isso. E isso às vezes pode deixar confuso, né? Aqui em Campinas também, acho que já começou, né? Tem editais aí que eu tenho acompanhado, eles já estão colocando nos termos, né? Do marco regulatório, enfim, né? Já é todo mundo obrigado a fazer, mas às vezes pode atrapalhar que cada lugar vai ter um jeito aí, né? Pode ser que aqui em Campinas tenha colocado uma coisa que não colocaram uma cidade do lado aqui que é americana, né? Mas, enfim, normal, tá? Mas a ideia é que esse marco aqui ele vale mesmo para todo o país, tá? Então, o que ele é, né? Esse marco regulatório, né? Nada mais do que regras que vão aí definir e orientar a parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Então, ele vai dizer o que pode ser feito, quem pode participar, quais são os tipos de acordo que podem ser feitos e como se dá a prestação de contas. Tá bem? Então, vamos lá. O que o marco regulatório regula? Né? O que ele regula exatamente? Então, é a cooperação entre as organizações da sociedade civil. O que são organizações da sociedade civil aí? São as associações ou as fundações, tá? Que a gente já viu ali atrás. Então, tem só essa nomenclatura agora, né? E a administração pública para promoção de ações de interesse público e recíproco. Exemplos. A diminuição dos casos de mulheres vítimas de violência doméstica. Ou então, uma sistematização de conhecimento, por exemplo, da metodologia de atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, são para promover ações de interesse público e recíproco. E aí alguém pode perguntar, tá, mas o que muda isso em relação ao passado? Não muda nada, porque antes os termos de convênio, de parceria e tal, todos eram para promover ações de interesse público e recíproco, né?
Uma mudança grande que a gente vai ver aí, por exemplo, além da questão da transparência que eu vou comentar com vocês, além da questão da prestação de contas, é que agora você não precisa mais, assim, ter um título específico, né? Ah, eu preciso ser o CIP, eu preciso ser SEBAS, né? Não é mais necessário isso, né? Ou seja, toda entidade, organização, mesmo aquelas que não tenham esse título e tal, podem participar. Então, já vai ter mudanças nisso, mas a gente vai ver aqui nos slides adiante, tá? Então, assim, ó, quem são os participantes? Entidades privadas, né, sem fins lucrativos, associações, fundações, cooperativas sociais e organizações religiosas, né? Organizações sociais e as OS, né, na área de saúde, e as organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIPs. Então, esses são os participantes, né, todos esses aqui podem participar, e eu não preciso mais, não tem mais aquela, só participa quem é o CIP, agora que só participa quem é o OS, não tem mais a obrigatoriedade daquele título, tá bom? Da parte aqui da administração pública, né, quem são os participantes? União, estados, Distrito Federal e municípios. Também as autarquias, as fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista prestadora de serviço público. Tá? Eles também são obrigados aí a usar isso daí. E quais são os instrumentos jurídicos, né? A gente vai ter agora o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Porque uma coisa que, segundo lá os estudos, né, dos ministérios que participaram, fizeram um marco regulatório, né, tá aqui, inclusive, nesse link aqui embaixo, né, o participa.br, onde mais tem informação muito boa sobre o marco, né, o que eles mais queriam era simplificar, né, para um edital aqui, a ONG tem que ter de 3 a 5 anos e tem que ter esse título e tem que fazer esse documento. E aí, quando era com o governo do estado, ela tinha que fazer um outro documento, atender outros requisitos e exigências e ter um outro título. Então, a ideia foi, não, vamos simplificar e deixar padrão para todo mundo. Então, são esses aqueles entes que podem participar e os instrumentos jurídicos são esses aqui, tá? Então, isso é um lado positivo aí, né, do marco. Depois a gente pode debater um pouco, vocês podem comentar. Me parece que clareou muito mais, né? Abriu mais possibilidades de participação e ficou mais claro o que se pode fazer ou não e quais são os instrumentos, tá? E depois vocês podem ir opinando aí também no grupo aí de WhatsApp. Então vamos lá, vamos falar do termo de fomento. O termo de fomento é muito legal para as organizações. Por quê? Porque ele vai apoiar e reconhecer as políticas públicas que são executadas pelas organizações da sociedade civil. E vão conter o parâmetro, métodos e as tipificações e os conhecimentos desenvolvidos por essas organizações da sociedade civil. Deixando mais claro, né? Através do termo de fomento, por exemplo, a organização vai poder, olha, eu tenho essa política pública que eu desenvolvi, eu tenho esse método de trabalhar com crianças, eu tenho esse método de trabalhar com adolescentes, isso é de interesse público e tal, é uma coisa que eu desenvolvi, aprendi, e você vai, através do termo, obter aí uma parceria com um ente público para apoiar essa ação que você faz, né? Então, repare que é uma via, né, uma via interessante do que se você é uma organização que faz um determinado trabalho, mas esse trabalho não está dentro do que normalmente o município coloca, né, que são os serviços do SUAS, né, o de saúde e tal, não está dentro daqueles parâmetros que o ente quer, né, o ente público gostaria, você pode, mas eu tenho esse jeito de trabalhar, ele é diferente do seu, ele dá resultado e coloca no termo de fomento, tá? Então, muito legal. Tem essa via aberta para as organizações também executarem as suas políticas, né? Terem autonomia, essa é mais a palavra, e liberdade para executarem as suas próprias políticas.
Aí tem o termo de colaboração, que são a execução de políticas públicas do poder público em colaboração com as organizações da sociedade civil. Né? O que rola aqui? São aquelas políticas já concebidas e estruturadas pela administração pública. São os serviços do SUS, né? Sistema Único de Saúde, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, da educação e outros, né? A gente sabe, né, que o Estado já tem uma série de serviços aí padrão, né, tipificados, e normalmente ele abre editais, né, falando, ó, preciso de organização aqui para trabalhar com serviço de acolhimento de pessoas que estão fazendo tratamento médico, mas residem em outro município, ou para fazer o acompanhamento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, enfim, né, aqueles serviços que a gente já conhece, que é o Estado que propõe, né, então é o Estado na sua Constituição, naqueles programas e tal, que propõem isso, né, e esse é o termo de colaboração, diferente desse outro que a gente viu, vou voltar ali atrás para ficar claro, diferente do termo de fomento, né? Porque agora com o termo de fomento, você que não está ali dentro daquele SUAS ou do SUS, vai poder falar, não, ó, tem essa coisa aqui que a minha ONG desenvolveu, dá certo e vamos tocar esse termo de fomento e fazer isso também. Tá vendo que legal isso do marco regulatório que não existia antes, né? Só podia tinha os editais, por quê? Para os serviços que o Estado já tinha ou para os serviços que o Estado queria desenvolver. Agora tem uma possibilidade aí de vocês colocarem, né, aquilo que vocês já fazem. Então, eu acho muito bacana isso daqui, do Marco, né? E tem aqui, ó, também o acordo de cooperação, né? E a diferença básica aqui do acordo de cooperação para aqueles outros dois termos que a gente viu é uma parceria, né, entre o ente público e a organização da sociedade civil, que não vai envolver transferência de recursos, né? E por isso ele não vai necessitar de chamamento público, porque os outros ali vão, né, necessitar de chamamento público. Esse daqui não necessita de chamamento público, exceto quando envolver comodato, né, comodato é a utilização, né, de empréstimo, né, de bens e patrimônios, né, para utilização, né, da ação social. Aí sim ele vai ter que abrir um chamamento público, tá? Mas é basicamente isso. Se eu tenho um acordo de cooperação com o Estado e é aquele em que não vai envolver transferências de recursos, tá bom? Então são esses três instrumentos aí, né? Um dá mais liberdade para as ONGs proporem coisas, o outro já são aqueles serviços que o Estado coloca, e esse daqui, o acordo de cooperação facilitando aí quando não há transferência de recursos, tá? Tem esse daqui que eu acho demais também, não sei se vocês conheciam, mas não existia antes também, do marco regulatório, né? Que é uma manifestação de interesse social. E esse aqui vai aumentar o quê? A participação da sociedade civil. Lembra que lá no início eu falei, tem pessoa física, né? Pessoa natural, que somos eu, vocês aí, e pessoa jurídica. Nesse daqui, cidadãos, que são pessoas físicas, movimentos sociais e coletivos, né? Movimentos sociais e coletivos não têm pessoa jurídica, né? No caso aqui dos não institucionalizados. Eles vão poder, você aí no seu município e esses coletivos vão poder apresentar projetos à administração pública. Então, nesse manifestação de interesse social, vai ter que identificar o envolvido, identificar o interesse público, apresentar o diagnóstico ali da área, qual é o problema, né? Lembra da árvore de problemas? Quais são as causas, quais são os problemas, quais são as consequências, né? Apresenta um diagnóstico, ó, em tal local está acontecendo esse e esse problema social, eu acho que ele pode ser resolvido assim, assado, pode custar tanto, ele tem esses benefícios, vai diminuir a violência, vai aumentar a escolaridade, então, e você coloca, ela faz a manifestação de interesse social, depois vai ter um chamamento e alguma organização pode ou não assumir esse projeto que uma pessoa física propôs. Então, esse eu achei muito legal também. Vocês podem comentar aí no grupo aí o que vocês acharam disso, né? Mas essas, assim, antes da gente prosseguir, né? Para mim, é a principal vantagem e a principal benefício, né, do marco regulatório. Essas novas possibilidades de
de participação, né? Seja da pessoa física, seja de vocês, ONG, lá com aquele termo que a gente viu. Vamos falar agora do processo, né, em geral. Então, sempre vai ter chamamento público, ele é obrigatório, tá? E isso é um ponto positivo também dessa nova legislação, né? O chamamento público ele só não vai ocorrer naqueles casos que a gente já está acostumado, né? Urgência em caso de ou iminência de paralisação de serviços públicos essenciais, aí ele pode, né, fazer isso, ele tem que justificar, né? Também aqui, ó, guerras, calamidades, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social e proteção de pessoas ameaçadas, né? Nesse caso aí, o chamamento público não é obrigatório, mas tirando isso, ele é obrigatório e isso é um ganho, é muito positivo para todos nós, né? Afinal, aí a administração pública deve ser transparente, né? Então, ela tem que sempre abrir as propostas e definir os critérios. E aqui também, né? Só continuando, né? Não vai haver chamamento público obrigatório no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política, tá? Então, tem esse caso aqui. Aí depois eles podem debater. Eu acho meio complicado esse ponto, tem a sua razão, né, e o seu motivo, mas é meio complicado. E emendas parlamentares também, tá? Aí não vai ter chamamento público obrigatório. E no caso aí de inviabilidade de competição, né, que só tem uma organização, uma instituição naquele município que faz aquilo. Então, aí, nesse caso, inviabilidade de competição, ou em outros casos também, né, pode ter mais organização, mas só aquela que é capaz de entregar o serviço, né, então, aí não tem chamamento público obrigatório, ok? Agora aqui, ó, quais são as principais fases, né? E isso ficou muito claro também, né? Antes, cada cidade, cada órgão, o governo federal, o estado, cada um tinha o seu processo, né? E os processos eram diferentes mesmo, né? Então agora não, agora os processos são planejamento, seleção e celebração, depois execução, em seguida monitoramento e avaliação, e finaliza com a prestação de contas. Olha que legal, agora você sabe que seja para o município, para o estado ou para a União, são essas as fases do processo e elas não vão mudar, né? Então, você não precisa, a cada edital que aparecer, tentar entender quais são as fases e tal, né? Você vai fazendo um, vai fazendo o segundo, e aí você já está acostumado, né? Então, esse é um ganho que as organizações vão ter com certeza, tá? Com essa padronização nacional. Talvez vocês não estejam, ou já estejam sentindo isso agora, mas a partir do momento que vocês começarem a escreverem mais para esses editais, e vocês vão perceber, bom, são sempre essas fases, isso vai poupar um trabalhão, né? Então vamos falar aqui primeiro do planejamento, né? No planejamento aqui, o que a gente vai ter que ter pronto, né? A gente, digo, as organizações, né? Então, né? Plano de trabalho. A gente viu aqui plano de trabalho, eu vi o plano de trabalho com vocês, né? Lembra da nossa EAP? Estrutura Analítica de Projetos? Aquilo ali é um plano de trabalho, né? Tem aquele nome EAP porque é específica, tem métodos diferentes também, né? Mas assim, quando estiver falando aqui de plano de trabalho, lembrem da EAP, vocês podem lá voltar a consultar o material, ver a aula de novo, tal, não sei o que tem. Mas o plano de trabalho é a sua EAP, aquelas atividades que você vai fazer, em quanto tempo, né, você vai fazer. Descrição da realidade. Nossa, o que é isso? Vamos lá, vocês viram isso com a gente aqui também? Se não comigo, com certeza com certeza não, se não comigo, talvez com a Mog também, né? É um diagnóstico, né? Descrição da realidade. Qual que é o problema a ser enfrentado, né? Eu vou até colocar ali para frente, né, nos slides seguintes, mas é o quê? A nossa árvore de problemas. Vocês viram ela, né?
E a gente vai usar a árvore de problemas aqui para descrever a realidade. Quais são as causas, qual é o problema e quais são as consequências daquele problema. Nexo entre a realidade e atividades planejadas. Bom, de novo, ou eu ou a Mog, um dos dois mostrou para vocês que a gente tem a árvore de problemas e depois a gente positiva aquela árvore de problemas, né? E ao positivar, eu já tenho ali meus objetivos, né, de trabalho e já tenho as atividades que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo, tá? E depois que eu tenho essa árvore de objetivos prontas, eu vou transformar ela no meu marco lógico, que vai linkar, né, vai conectar, que vai relacionar cada atividade do meu projeto ao produto que eu vou entregar, ao resultado de impacto e como esse produto vai estar relacionado ao resultado de impacto que eu tenho que entregar. Então, olha só quanta coisa aí vocês já viram aí nos conteúdos e podem recuperar e que vai ajudar vocês com isso daí, tá? Descrição de metas. A gente teve, foi comigo e acho que também com a Morgan, sobre metas, sobre os indicadores, né? Já vou dar um exemplo aqui de meta nos slides seguintes, tá? Vai ter que ter uma previsão de receitas e despesas e forma de execução e parâmetros, né? Como o trabalho vai, parâmetros é como o trabalho vai ser executado, de que maneira, a gente já vai ver uns exemplos aqui para frente também. Tá? Então, no planejamento, o que vocês vão ter que estar em mente, né? E qual é o problema social a ser superado? Quem é o público-alvo do projeto e quais são as metas, tá? E, ou seja, as organizações hoje, a partir do momento, né, que está implementado o marco regulatório, ele está, a gente vai ter que saber tudo isso, né? Não vai dar mais para entrar como era antigamente. A gente vai ter que ter feito isso, né? Um plano de trabalho, descrever a realidade onde a gente vai operar, tá bom? Então, esse é um ponto em que o marco regulatório vai exigir bastante de vocês, organizações sociais, tá? Mas com as capacitações aí, vocês já têm um bom caminho para trilhar. E aí, basicamente ali, só relembrando, eu não vou passar aqui a árvore de problemas, né, novamente, posso tirar dúvidas, claro, mas o que eu quero aqui é relembrar vocês que a gente viu esse conteúdo e que ele está associado ao planejamento que vocês vão ter que fazer daqui para frente, tá bom? Então, usem no planejamento a árvore de problemas para identificar o problema e analisar as relações de causa e consequência dos problemas, tá bem? Então, só lembrando, né, a gente tem lá o problema central, as raízes daquele problema, que são as causas, né, daquele problema, e os efeitos daquele problema. Então, os efeitos podem ser a violência, uso de substâncias entorpecentes, ou a criança não está indo à escola, e isso tem um efeito, né, tem uma situação de vulnerabilidade social, enfim, tá? E aí vocês veem. Então, ali era só para lembrá-los, tá? Usem essa ferramenta. Bom, aí tem a fase seguinte, né, que é a fase de seleção. Então, na fase de seleção, vai ter um edital, e nesse edital aqui, o poder público vai ter que colocar a programação orçamentária, o tipo de parceria, o objeto da parceria, data, prazo, condição e local de forma de apresentação das propostas, datas e critérios de seleção, valor ou teto previsto e as minutas dos instrumentos de celebração, né? Então aqui o poder público aqui na seleção vai ter que disponibilizar tudo isso para as organizações, tá? E olha que legal, vocês estão percebendo como, né, vai ficar mais claro, né? Ele tem que agora ter o chamamento obrigatório e no edital ele tem que detalhar tudo isso. Antes ele não era obrigado a fazer tudo isso, certo? Então isso vai ser interessante para as organizações. E aí na seleção, depois aqui da fase do edital, né, tem o escolhido, tem a celebração, né, que chamamos de fase de celebração. Aí são os documentos. Você vai ter que apresentar os documentos para o órgão aí que foi escolhido, né. Então, por isso da importância ali de alguns documentos que eu falei, né. Então, ó, você tem que ter lá, vai entregar seu estatuto social com os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância política e social. Vai ter que, isso é uma novidade, vai ter que também nesse estatuto
social de vocês, tem lá que em caso de dissolução da sociedade, o patrimônio líquido da sociedade deverá ser transferido a outra entidade de mesma natureza. Então, está previsto isso no marco regulatório. Eu acho que independente de município, estado, isso ocorre, tá? Vocês procurem se informar aí com a prefeitura, aí, local de vocês, mas tem que colocar isso agora, tá? Que o estatuto deve prever que, em caso de dissolução, o patrimônio líquido vai ser transferido a outra entidade da mesma natureza. E tem que a escrituração tem que estar de acordo com os princípios das normas brasileiras de contabilidade, tá? Prosseguindo aqui, né, com os documentos ainda. Vai ter que comprovar lá a existência de no mínimo 3 anos para a União, 2 anos para os estados e 1 ano para os municípios. Isso vai ser comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal. Então, você aí que já está pensando, eu vou fazer esse edital, né, concorrer esse edital ou não, passou, ganhou, você já tem que estar com esse documento na mão, ok? Não dá para sair correndo, já ganhei, agora eu vou atrás do documento, né? Não, já deixa esses documentos prontos. Vai ter que demonstrar também a experiência prévia na realização do objeto de parceria e capacidade instalada para a realização da atividade proposta. Ou seja, você já vai ter que ter preparado de antemão também, mostrar, olha, eu tenho experiência prévia, minha associação já fez isso, já fez aquilo, já trabalhou dessa forma, já teve esses resultados, já teve esses prêmios, e aí entram coisas lá que eles chamam de notório saber, né, de reconhecimento, então tipo um prêmio para a organização por algum serviço prestado, tal, demonstra que ela tem experiência prévia naquilo e isso conta também, tá? E capacidade instalada é desde infraestrutura física, né? Bom, eu tenho lugar para fazer atividade, eu tenho a equipe para tocar a atividade, tá? Capacidade aqui é bem amplo também. Ó, outra coisa, certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições de dívida ativa. Gente, vocês têm que deixar isso é uma das lições de casa aí que a gente vai colocar, é deixar todos esses documentos prontos. Não dá na hora, passamos, legal, ganhamos edital, agora eu vou correr atrás dessas certidões. Vocês podem ser prejudicados por isso, tá? Então, vai ter que ter, certidão de existência jurídica expedida pelo cartório, ou cópia do estatuto registrado, certidão simplificada emitida pela junta comercial, cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, relação nominal dos dirigentes com endereço, RG, CPF, comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Então, uma série de documentos e isso tem que estar pronto, tá? Vamos falar um pouco da execução. Tá? Cumprimento das metas, né? Isso é o principal na fase de execução. E o que são as metas? Você disse lá, constatou no seu planejamento e no edital lá, na proposta colocou, eu vou atender no contraturno escolar e vou beneficiar 100 jovens da faixa etária de 12 a 17 anos do bairro Jardim Industrial, ou 10 oficinas de teatro, com 10 oficinas de dança, e 80% dos responsáveis pelos filhos estarão satisfeitos ou vão relatar mudanças positivas no comportamento dos filhos. Tá vendo? Esse é o tipo agora de qualidade que vocês vão ter que mostrar, né? Vai ter que saber o que vocês vão fazer, para quantas pessoas, qual a faixa etária, e tem as métricas de satisfação, né? Vai ter pesquisa de satisfação aí sobre o serviço, pesquisa de satisfação com os usuários do serviço, né? Ou com as pessoas que participam do seu projeto. Então, vocês vão, e a gente viu isso, né? Foi comigo mesmo aí, o indicador, como que trabalha, o que é meta, tal. Vocês vão ter que estar preparados para fazer isso, tá? Não dá mais para fazer o edital, não, tantos e tantos aqui, tem que ser preciso, tá? E é isso que eles vão querer avaliar, se você cumpriu essas metas. Pagamentos, equipe de trabalho. Os recursos podem ser utilizados para pagamento de equipe e salário, de equipe de trabalho, né? Dos salários e encargos sociais dessa equipe. Então, isso é um ponto positivo aqui também, né? Do marco regulatório. E você vai poder fazer isso desde que
as atividades dessa equipe de trabalho aqui correspondam às atividades previstas no plano de trabalho e a qualificação necessária para a função a ser desempenhada. Então, tomem cuidado com isso. Ah, posso remunerar a equipe de trabalho? Pode, desde que essa equipe tenha a ver com o projeto que vocês estão fazendo, né? Então, não é qualquer equipe nem nada. No plano de trabalho, lá, vocês vão falar, e para trabalhar com um adolescente, eu vou precisar de um assistente social com essa especificação, e ele está aqui na minha equipe, e ele vai ser remunerado, e também vou precisar de um psicólogo e tal. Ah, vou precisar de um motorista. Ah, mas o que que o motorista vai fazer? Ah, não, o motorista vai levar o assistente social e a psicólogo lá para o lugar. Talvez esse você não consiga remunerar, ou talvez você consiga argumentar e dizer, não, ele é fundamental, porque senão é impossível chegar no lugar, porque o lugar é distante, é chão de terra e tal. Mas tá vendo que vai ter que estar tudo justificado, não, senão não vai ser possível, né, usufruir essa vantagem aqui. Outros critérios, né, tem que ser compatível com o valor de mercado da região e não superior ao máximo pago pelo Poder Executivo, e deve ser proporcional ao tempo de trabalho dedicado à parceria celebrada. Então, se eu tenho lá uma assistente social da minha equipe, mas ela vai só se dedicar 20 horas, né, para aquele projeto, eu não posso remunerar ela totalmente, né? Vou remunerá-la proporcionalmente. Então, ela trabalhou 20 horas, com o dinheiro desse termo aqui, a gente vai pagar as 20 horas dela, né? Então, atentem a isso também, tá? E a execução, pagamentos de diárias, né? Deslocamento, hospedagem e alimentação poderão ser pagos às pessoas contratadas para a parceria e deverão respeitar os valores máximos adotados pela administração pública. As mesmas despesas poderão ser pagas aos voluntários atuantes nas parcerias, no termo da lei que a gente viu, né, de voluntariado, né, e pode fazer isso também. Então, pode usar a diária, mas, de novo, né, tem que estar justificado, né, ó, esse voluntário, ele vai lá para fazer esse trabalho com adolescente que eu disse no plano de trabalho que ia acontecer, tá? Então, não pode ter nada solto, ah, vou remunerar esse aqui, mas esse voluntariado está fazendo outra coisa na minha instituição. Não, não pode. Custos indiretos, né? Então, assim, ó, podem ser efetuadas despesas com água, luz, internet, transporte, aluguel e telefone, bem como remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica. Olha que legal, né? Que coisa boa que o marco regulatório traz aí pra gente, né? Então, essa é uma outra vantagem, né? Desde remuneração da equipe, de diárias, de custos indiretos, pô, sensacional, né? Porque uma das dificuldades das organizações, né, antes do marco regulatório era isso, né? Ah, eu não posso pagar a equipe, ah, eu não posso pagar o aluguel, bom, eu pago o que com esse dinheiro que já não é muito, né? Então, tá vendo uma vantagem aqui. O que não é permitido nos pagamentos, né, durante a execução? Taxa de administração, de gerência ou similar, que normalmente é aquela coisa que a gente faz, né? Tem lá, ah, o projeto custa R$ 100, mas ele tem uma taxa de administração, a gente sempre joga 15%, né? Não sabe para quê, nem por quê, o que vai fazer, mas joga. Então, taxa de administração não é pago, mas se eu posso remunerar a equipe, diárias, se eu posso, né, enfim, fazer aquelas coisas, que bom, né? Obviamente não pode ter, não é permitido gastos de finalidade diversa do objeto da parceria, né? Então, tudo tem que estar bem amarrado aqui, né? E também não pode ser feito pagamento para servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas aí em lei, tá? Uma coisa aqui também, um ponto de atenção, é que as parcelas vão ser feitas conforme o cronograma de desembolso aprovado, né? Então, tenha muito cuidado e precisão na elaboração desse cronograma, né? Senão, o que que acontece? Você vai ter que correr o risco de usar o seu próprio dinheiro, né, o dinheiro da organização. Então, prestem atenção lá no plano de trabalho a hora que for fazer esse cronograma de desembolso, né? Para ver se de fato aquele dinheiro que vocês estão pedindo naquele mês vai cobrir todos os gastos da atividade daquele trabalho, tá? Os pagamentos são feitos por transferência bancária e pagamento em dinheiro somente para povos tradicionais sem conta bancária e também para projetos na região amazônica, que se utilizam de serviço de barqueiros. Em todo caso,
tanto lá como cá, né, na região amazônica, também deve-se sempre emitir recibo, tá? Não tem nota fiscal aqui para pagar o banheiro, tem que emitir recibo. Alguma forma de comprovação vai ter que existir, tá? A execução, né? Durante a execução pode haver uma prorrogação aí da parceria, né? Então tem que haver um pedido formal da organização da sociedade civil, pedido esse devidamente justificado, com 30 dias antes do término previsto, né? E em caso de atraso da prefeitura, a prorrogação deve corresponder exatamente ao período de atraso causado aí pela prefeitura, ou estado, ou união, tá? Monitoramento e avaliação. Os municípios, estados e União vão ter que montar suas comissões de monitoramento e avaliação, né? E para ficar de olho aí nessas parcerias, né? Mas para verificar se aquelas metas estão sendo cumpridas e se está tendo satisfação no serviço, né? Que eu falei lá atrás para vocês. Então, o município aí, essa comissão vai ter na sua composição pelo menos um servidor de carreira efetivo e membros de conselho de políticas públicas setoriais indicados para essa finalidade. Então, posso ter alguém lá do Conselho de Assistência Social, do Fundo da Criança, tá? Enfim, aí você monta, né, essa comissão e as atividades dela, ó, acompanhar e fiscalizar a parceria, informar de acontecimentos que comprometam metas e atividades, informar qualquer indício de irregularidade na gestão de recursos, emitir parecer de análise da prestação de contas final, disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários à atividade de monitoramento e avaliação. Talvez esteja aqui pessoas que estão ouvindo hoje, né, que sejam da administração pública, né, que vão montar esses conselhos e tal, e vão participar disso, né, então vocês vão ter que se preparar muito bem também, né, para entender os objetos aí da parceria, bolar os instrumentos de avaliação, né, e vocês podem também usar o marco lógico que vocês viram aqui com a gente também. Estão vendo quanta coisa bacana vocês já viram aqui nos conteúdos e que vão usar aí também no marco lógico, né, no marco regulatório, né. Então, é isso aqui que essa comissão faz, né. Prestação de contas, né? Então, o poder público vai fornecer um material com orientação sobre a prestação de conta. A prestação de conta é anual e deve ser realizada em plataforma eletrônica. E se eu não me engano, o manual, né, com orientação sobre a prestação de conta já deve ser disponibilizado lá na fase de celebração, tá? Já é disponibilizado esse material. Mas tá aqui, né? Ele tem que ter um material para todo mundo e aí você segue aquele material. Os principais elementos disso, assim, né, dessa prestação de conta, é cumpriu ou não o objeto, né? Você falou que ia atender 100 jovens, ia dar 50 oficinas de dança para eles e que 80% dos pais estariam, ou 80% dos jovens estariam muito satisfeitos ao final do curso, das oficinas, né? Vocês vão ter que mostrar por A mais B que vocês atingiram isso. E como você vai fazer isso? Com registro, tá, gente? Eu já falei aí numa outra aula ou capacitação com vocês da importância, né, de ter registros. Então, lembra lá que eu falei dos meios de verificação? Lá a gente tem lá no marco lógico, né, os resultados, os indicadores e os meios de verificação. Então, registros como lista de presenças, pesquisas realizadas, vão ajudar vocês a mostrar que vocês cumpriram com o objeto da parceria, que vocês alcançaram as metas, tá? E aí vocês vão mostrar as atividades que vocês desenvolveram, seja com foto, seja com texto, né? Enfim, o foco aqui é nos fatos e nos resultados efetivamente alcançados. Diferente, como era anteriormente, que a gente era mais uma prestação de contas financeira formal, né? Ah, recebeu tanto, aplicou tanto, tá aqui, usou a norma de contabilidade, né? E era isso, né? Era uma coisa que não focava no resultado. Então, agora vai focar no resultado. Ah, vai ter o parecer aqui do resultado final do gestor público, né? Quais foram os resultados alcançados, os impactos econômicos para o município, o grau de satisfação do público beneficiário e qual a possibilidade de sustentabilidade das ações após o término, né? A aposentadoria, né? Então,
Aí essa é a última fase aqui, né, da prestação de contas. E aí, eu vou deixar aqui uma referência, né, com vocês. Já falei aqui do site participa.br, né, ali vai ter a maior parte. Aqui, ó, eu deixei a referência da lei para vocês, né. Deem uma, agora não, né, que já está ficando tarde, né, mas agora também, se quiser, outro dia, deem uma lida na lei, tá? É necessário fazer isso, assim, a gente tem que ler para conhecer ela melhor, né? Eu trouxe aqui, de uma maneira mais resumida, para passar alguns principais pontos para vocês, né? Mas é legal rever, e tá aqui o link, né? E lá no Participa vai ter manuais, perguntas frequentes, explicação da lei, folhetos e outras informações sobre o marco regulatório, tá? Vamos falar um pouco aí da lição de casa, né? Então, assim, ó, atividade um e é uma atividade bem ambiciosa, mas vai ser legal se vocês fizerem ela, ou se pelo menos vocês já deixarem pronto aquilo com o que vocês já trabalham, né? Para quando tiver aí a possibilidade, seja da prefeitura, né, abrir o edital de vocês, por aquela outra alternativa que eu mostrei para vocês no início, né, de vocês proporem, né, acho que é o termo de fomento. Então, assim, ó, vamos elaborar o plano de trabalho. Onde que está o plano de trabalho aqui? Eu vou voltar rapidamente só para vocês ligarem aqui, ó. Então, a gente vai elaborar o plano de trabalho, que vai ter a descrição da realidade, vai dizer qual que é o problema que o meu projeto busca resolver. Vocês vão usar a árvore de problemas aqui. E quais são as características sociais do público-alvo afetado por esses problemas. Tá? Então é isso que eu vou pedir para vocês. Qual é o problema que o meu projeto busca resolver e quais são as características sociais do público-alvo. Tá? Então esse é o plano de trabalho, está lá na fase inicial de planejamento. Eu já volto lá para deixar a referência, né? E se eu voltar aqui, são muitos slides para trás, vai deixar a gente até um pouco tonto, assim, com tanto slide mudando. Eu vou falar da atividade seguinte. A atividade 2, ela, ela é meio burocrática, ela é um pouco chata, assim, tal, mas ela é importante. E o que é a atividade 2? É montar a lista de documentos da organização de vocês. Então, eu passei, né, lá nos slides lá do início, uma série de documentos que vocês precisam ter agora, né? Então, vocês vão montar uma tabelinha, vão colocar aqui, ó, documento, certidão fiscal, status, né, o estado dela existe, né, existente, ela está aqui na nossa sede, conosco na pasta tal. Então, não preciso tomar nenhuma ação, não tenho nenhum responsável, né, e ela está aqui no arquivo A. Ata de eleição. Ah, bom, estamos aí obtendo a ata, ocorreu a eleição, né? A ata foi feita, está sendo registrada a ata, ou então a ata não foi feita. Então, assim, a gente está em obtenção, né? Em processo de obter essa ata. Que ação a gente vai ter que fazer? A solicitar a ata de quem estava presente na reunião, fazer uma cópia da ata, registrar a ata, né? No cartório e tal, alguns caminhos. Quem que vai ser o responsável? Vai ser o Emílio, vai ser o Pedro Marcelo, vai ser outra pessoa, tá? E depois o local em que ela foi armazenada. Então vocês vão ter uma tabelinha com todos os documentos e vocês vão saber esse documento eu tenho ou esse documento eu estou em processo de obtê-lo e porque eu não tenho eu tenho que tomar tal ação e eu deixei como responsável tal pessoa. Isso é bom, ajuda vocês a não serem pegos de, como diz aqui em português correto, né, não serem pegos de calça curta, né? De repente, ganhou um edital, tal, e não estou com esses documentos prontos. Já pensou, é tão difícil ganhar um edital, e aí a gente não está com o documento pronto e perde esse edital. Então, é burocrático, é chato, mas é muito importante essa atividade, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, né, da atividade 2, onde estão lá atrás os documentos, né? E aí fica como referência para vocês, né? Ó, tá aqui, ó, seleção, documentos, né? Então, no estatuto social lá tem que ter um objetivo, né, voltado àquela finalidade, tem que ver se está previsto aquela cláusula de dissolução de transferência de patrimônio, e se no estatuto se as normas contábeis vão ser feitas de acordo com os princípios das normas brasileiras. E aí depois, ó, eu tenho o documento da Secretaria da Receita Federal que comprova os 3 anos, que comprova os 2 anos,
O que eu tenho de experiência prévia? O que eu tenho de capacidade instalada? O que eu tenho de certidão de regularidade fiscal? Eu tenho certidão de regularidade previdenciária, tributária, de dívida ativa, né? Então, todos esses documentos aqui, vocês vão montar uma lista naquela tabela e vão ver aí o que você tem e o que não tem, tá? E o do plano, né, do planejamento, né, é isso daqui, né? Então, a gente vai fazer um plano de trabalho descrevendo a realidade, qual que é o nexo, né, entre a realidade e as atividades e a descrição daquele público nosso, né, beneficiário. Então, tenta lá montar a árvore de problemas, alguns de vocês já montaram, aproveita isso e descreve o público beneficiário embaixo, tá bom? Era isso aqui que eu tinha para passar aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, né? É muito importante esse tema. Eu acho que a Valkyria aí vai colocar aí pra gente no Whats o Doodle, né? Para vocês marcarem as assessorias dessa semana, tá bom? E eu acho que é isso. A Valkyria já colocou também aqui de presença pra gente, né? Então era isso. Só agradecer vocês aí pela paciência e pela atenção. Obrigado e boa noite.